Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje trago para vocês o meu processo de pintura com aquarela. Eu tenho uma grande paixão por essa técnica, né? Além de ser muito delicada, ela é muito versátil, onde muitas vezes a gente pode misturar, né, materiais e assim vai perdendo o medo. Eu estou usando aqui as aquarelas da White Nights, onde que eu fiz um unboxing, né? Eu comprei lá no AliExpress, de um preço muito bom. Essa line art aqui é uma line art do nosso clube aqui de membros do canal, onde que todo mês você, quem é assinante, né, Gold ou Premium, recebe várias ilustrações para poder baixar e colorir comigo. Eu sempre faço mais com lápis de cor, mas estou aos poucos trazendo a aquarela aqui como outra, né, ferramenta para poder trabalhar. Eu gosto muito dessa técnica e é muito simples de utilizar, basta ter paciência. Aqui eu estou usando as aquarelas da White Nights. Eu comecei utilizando a cor lilás, né, misturado com um pouquinho de azul também, bem aguada de início. E o cupcake eu acho um docinho bem legal, gosto de fazer pinturas. Quem me segue lá no Instagram vai percebendo que eu tenho muitas pinturas de comidinhas, eu acho muito legal e é um tema que o pessoal gosta muito de ver aqui no canal, então por isso talvez eu trago bastante. Aqui nessa parte, por exemplo, que eu acho uma dificuldade bem grande trabalhar com cores escuras na aquarela e manter um certo brilho. Para fazer essa cobertura eu usei o fundo azul, né, um azul cobalto, e fui trabalhando bastante com tons de marrom e um pouco de sépia para fazer essa nuance, porque aqui é um chocolate mais escuro, né, e eu queria que mantesse esse fundo levemente azulado. O azul é usado bastante para fazer sombras, né. Algumas partes eu fui colocando marrons, inclusive na parte da massa, né? Porque a massa, na referência original, ela é bastante aerada. E eu aos poucos fui trabalhando com camadas, assim como a lápis de cor, a aquarela trabalha muito com camadas. E a principal característica dela é as manchas, né? E a sua transparência. E eu sempre deixo secar algumas partes, né, para trabalhar em próximas camadas, então tenho que ter paciência, deixar o papel secar. Esse papel aqui é o da Canson de 200 gramas, não é um papel especializado para aquarela, mas com pouca água dá para trabalhar bem legal, tem uns resultados bem interessantes, né. Enquanto secava a parte superior lá da cobertura de chocolate, que eu vou trabalhar com mais camadas depois, eu fui fazendo a parte do papel embaixo, né, do cupcake, fui misturando alguns tons de vermelho, tons de ocre também, e fui fazendo de forma bem sem pretensão de nada, assim, deixando uma área mais clara, mais escura, né. Essa line art ali, ela é impressa, né, não é feito com grafite. Quem recebe os arquivos recebe um PDF em alta qualidade que pode ser impresso na sua impressora. E também tem um aulão aqui, são 3 aulas grandes, ensinando como é o meu processo de fazer a transferência da line art, quem baixa ela, né, e para um papel de aquarela, que muitas vezes a impressora não consegue, né, puxar papel de gramatura tão alta. Então eu mostrei fazendo meu processo, vou deixar no link aqui embaixo na descrição as aulas também para quem quiser acompanhar. Elas são gratuitas, essa do aulão, justamente mostrando materiais, o papel, as aquarelas que eu mais uso, né? E voltando aqui à nossa parte superior, que eu acho a parte mais difícil, digamos assim. Difícil nem tanto, mas é questão de treino, né? Eu fui pegando os tons de marrom, já estava bem mais seco, essa camada mais escura ali, que eu fui trabalhando. E esse marrom eu fui adicionando algumas partes, justamente para ter essa mescla e ter essa transparência, para dar uma alusão de chocolate bem escuro, quase preto assim, né, porque é mais difícil, né, de ter essa ali. E essas manchas, vocês observam que essa é uma forma de fazer bem solto, assim, não tentando fazer hiper realista, porque eu acho que minhas pinturas não são tão realistas assim, né, muitas vezes são só mais lúdicas, né, mais bobinhas, e eu gosto desse estilo também.
Na parte de baixo aqui eu já aproveitei que tinha já preparado ali a mistura do lilás e adicionei um pouquinho de cinza para deixar um roxinho mais escuro e fui colocando na parte da massa, né, que é no papel, na base dela, onde tem essas manchas mais soltas também, né, que pega um pouco do recheio da parte interna do nosso cupcake. Esses são detalhes que às vezes passa percebido, mas eu acho que são muito legais e sempre quanto mais aguada, mais transparência vai ter. Então você repare que em algumas áreas eu deixei mais concentrado o pigmento justamente para ter essa alusão, né, de profundidade ali nessa parte do papel. Para fazer a cereja também eu usei alguns tons mais de laranja de início, com ela bem aguado. Vocês reparam que eu sempre deixo o máximo de branco do papel justamente para dar o brilho, né? Então depois eu peguei um pouquinho mais de um tom de magenta e um tom de um vermelho mais forte para colocar nessa lateral, né? Lembrando que a luz ela tá da direita para a esquerda, né? E eu deixo a aquarela se misturando e com pequenas batidinhas eu vou puxando o pigmento para os cantos, só cuidando para não fechar tanto o branco do papel. Mas se isso acontecer é muito fácil, vocês podem só retirar o pigmento com o próprio pincel mesmo. Nessa parte do docinho aqui, já tinha o pigmento pronto, eu usei o mesmo tom, né? Fui trabalhando com umas 2, 3 camadas no máximo para fazer esses detalhes aqui do canudinho. E também, né, na parte do cabo eu usei o mesmo tom que já havia usado na própria cereja e ele no canudinho. Eu só apliquei uma camada com vermelho, depois peguei e fiz uma mistura um pouquinho mais escura de um tom de marrom, deixando um pouquinho mais de contraste nessa parte ali, bem tranquilo, bem simples, né? Para a parte do chantilly, eu peguei o tom de cinza, o Grease the Paint, e deixei bem aguado, com um pouquinho de preto, mas só para dar um pouquinho mais de deixar acinzentado, né? E bem aguado, deixei ela para ficar com bastante transparência e fui dando algumas pinceladas assim bem soltas também, justamente deixando para dar esse movimento do creme na parte superior ali. Como eu falei antes, trabalhar com técnica mista é muito legal, abre mais possibilidades, né? Então, como eu queria algumas áreas que tivesse um tom mais escuro e controlado, eu deixei secar super bem essa parte ali dessas primeiras camadas dessa cobertura de chocolate e usei um tom de azul bem escuro, o índico, da lápis de cor da Faber-Castell, a linha Policromos. E como esse papel ele é um papel que tem uma leve textura e eu já apliquei essas camadas de aquarela, o lápis de cor tem uma aderência maior, tem uma cobertura muito bacana e eu fui depositando o pigmento em algumas áreas realmente só para dar esse leve volume, né, de áreas mais escuras ali e mantendo ainda o tom que eu usei de base, eu não cobri todo ele ali justamente para dar esse volume. Peguei um pouquinho de roxo também para dar um pouco mais de brilho. Lembrando que o brilho, esses reflexos que tem nessas áreas, depende muito do ambiente. A fotografia que eu estou usando de referência, ela tem esses tons mais de roxo, né? Quem é membro, eu geralmente, depende da ilustração, mas a maioria sim, né? Se é baseado em fotografia, eu deixo disponível a line art e mais a referência para poder olhar e fazer a pintura também, né? Eu faço sim as lives pintando, mas tem membros que gostam de olhar e fazer a sua própria pintura, né, com observação.
Para dar brilho eu usei o lápis branco também, é um lápis que eu não uso tanto, mas eu achei que teve um resultado bem legal assim usando nesse fundo escuro. Esse branco também é o da Faber-Castell, a linha Polychromos. Eu fiquei surpreso, né? Realmente eu não tenho hábito de usar e eu achei que teve um resultado bem legal. Teve uma mistura bacana também e o branco apareceu, né? Eu já usei branco de outras marcas que o branco assim era bem fraquinho, né? Então acabava que não ficava tão evidente, mas eu achei que deu um destaque bem legal. Depois, quando eu passar ela mais no final mostrando os detalhes, vocês vão ver que ficou bem legal. Me surpreendeu, gostei muito de usar, acho que eu vou usar mais vezes esse branco, tanto que é a primeira vez que eu aponto ele e o utilizo, assim, nunca tinha utilizado ali, mas é legal, vale a pena realmente. Então, pessoal, agora eu vou finalizando a pintura, né? Deixe no comentário aqui embaixo o que vocês acharam dessa tipo de técnica, né? E desse tipo de conteúdo também. Que se vocês querem ver mais pinturas assim de docinhos, com tutoriais, com materiais mais simples, né? Mais acessíveis também. Não esqueça, quem quiser ser membro apoiador, tem um link aqui embaixo na descrição, né? Se não é membro, se não é inscrito no canal, se inscreva. Eu acho muito legal. Tem muita gente que assiste os vídeos, mas não são inscritos, né? Sempre não esqueça de deixar o gostei, que ajuda bastante na divulgação, né? Porque quanto mais gostei, o YouTube indica para outras pessoas também. A interação de vocês é muito importante porque o YouTube envia notificação para vocês. Se você assiste uns vídeos e não tem nenhum tipo de interação, o YouTube para de enviar para vocês, tá? Então, até o próximo vídeo. Valeu!